Casal da Igreja com a Paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, meu Pai. Te apresentamos, Senhor, as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra, meu Pai, que o Senhor venha iluminar, Deus, o nosso entendimento, para que a gente possa receber, Senhor, a Sua vontade nas nossas vidas, para que a gente possa entender, Deus, e conhecer quais são as Suas promessas, e que o Senhor repreenda, Deus, do nosso meio todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor repreenda todo o levante do inimigo, meu Deus, e que o Senhor nos abençoe, Deus, com saúde, com paz, Deus, com felicidade, meu Pai. Que nós possamos, Deus, glorificar o Teu nome, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, meu Pai, e que o Senhor venha nos encher da Tua graça, do Teu Espírito Santo, Senhor. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje, o título dela é A Condição dos Gentios Sem Deus. O textuário está em 2 livros. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 11, versículo 12, e Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4. E se fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Então, na lição de hoje, a gente vai falar sobre essa questão, essa condição dos gentios antes de Jesus vir e morrer pela humanidade. Porque desde que Deus fez aliança com Abraão, os judeus, eles passaram a ser o povo escolhido de Deus. Deus tem promessas para os judeus desde aquela época. Mas para os gentios não existiam essas promessas e não tinha essa aliança. Agora, quando Jesus veio à Terra e morreu na cruz pelos nossos pecados, o Senhor, pela sua misericórdia, estendeu essa aliança e estendeu essas promessas aos gentios que acreditarem e aceitarem Jesus como seu Salvador. Então é assim, pela fé, né? Aqueles que acreditam, aqueles que confiam, aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Salvador. E essa carta aos Efésios, ela mostra essa condição, a posição que os gentios estavam antes de Jesus Cristo, como incircuncisos, né? Como eles eram separados de Israel, como eles estavam longe da promessa, tanto que eles nem conheciam a promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, porque eles não tinham nenhuma promessa, eles não tinham nenhuma expectativa, eles não tinham nada. Então, nós vamos ver que o autor de Efésios, ele lembra aos gentios que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Eles estavam sem Cristo, eles estavam separados de Israel, ou seja, eles não pertenciam ao povo escolhido, eles não tinham aquelas promessas. Eles eram alienados quanto à promessa, porque eles nem conheciam, eles não sabiam, sem esperança e sem Deus no mundo, ou seja, uma vida triste, né? Uma vida sem fé, sem esperança, sem Deus. Chamados incircuncisão. Então, na era antes de Cristo, além de estarem mortos espiritualmente, os gentios eles eram desprezados pelos judeus, porque eles eram identificados como incircuncisos. Então, o que é a circuncisão? Quando o Senhor chamou Abraão, né, e escolheu Abraão para que os seus descendentes fossem o seu povo, ele pediu que Abraão fizesse um sinal, que era a circuncisão. E é uma pequena cirurgia que eles fazem, né, no órgão sexual masculino, e é feito na criança com 8 dias de idade
e eles faziam também nos estrangeiros, né, que eles compravam. Então, quando o povo judeu comprava algum estrangeiro que ia trabalhar para eles, né, como escravo, eles circuncidavam também aquela pessoa. E Abraão, como ele foi chamado por Deus já adulto, ele foi circuncidado também, já adulto, né? Porque ele foi o primeiro a fazer a circuncisão. Então, esse procedimento era uma marca, um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel e que era feito apenas nos homens. E o significado religioso da circuncisão? O significado era de santificação. Significava que aquelas pessoas que tinham a circuncisão, eles eram separados, eles eram santificados, eles tinham um comportamento diferente dos povos pagãos. Eles tinham que seguir, né, as orientações de Deus, eles tinham que fazer aquilo que agradava ao Senhor. Então eles eram santificados e eles eram purificados, eles tinham um comportamento diferente. E isso para eles era tão sério que os judeus, eles até se recusavam a comer com um incircunciso. Então, de fato, aqueles judeus mais rigorosos, né, mais obedientes à lei e a tudo, né, eles guardavam bastante, né, os preceitos e eles não queriam se misturar com os incircuncisos. Mas, após Jesus, aparece um novo conceito, que aí não é mais a circuncisão na carne, mas é a circuncisão no coração, que como nós lemos, ela é manifesta através da fé. Então, o apóstolo, ele reconhece que os gentios, eles não faziam parte da circuncisão, porque eles não eram judeus, eles não eram o povo escolhido de Deus, mas também ele falava que aquela sinal que os judeus eles tinham era apenas na carne, né, realizado por mãos humanas. Tanto que tinha muitos judeus que eram circuncidados, mas que eles cometiam coisas terríveis, né, e que o próprio Deus reprovava, né, que Deus não concordava e não aceitava. Então, não era uma circuncisão que ia mudar o comportamento daquelas pessoas, mas a fé que eles tinham em Deus. E aí o apóstolo, ele reconhece que a circuncisão dos gentios era essa. Era através da fé que eles tinham em Deus, então eles tinham circuncidado o seu coração. Então era uma mudança de vida, uma mudança de comportamento por causa do Deus que eles serviam, daquilo que eles acreditavam, né? Era uma escolha consciente que eles faziam de terem as suas vidas transformadas e entregues a Deus, né? E eles aceitavam a Cristo. Então, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é circuncisão e nem incircuncisão, mas é o ser uma nova criatura. Então, o que faz a diferença entre aqueles que servem a Cristo e aqueles que não servem a Cristo é justamente isso, ser uma nova criatura, ter uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de coração. É uma mudança interior, não é uma mudança exterior. Porque a gente sabe que da mesma forma que existiam os fariseus na época de Jesus, que por fora eles eram os melhores, entre aspas, judeus, que cumpriam a lei, mas por dentro a Bíblia diz que muitos eram como sepulcros caiados, por dentro eles estavam mortos, por dentro eles estavam podres, né? Porque eles tinham uma aparência de judeu fervoroso, mas eles eram invejosos, eles eram muitas coisas ruins que eles faziam. Eles não eram realmente de Deus, né? O comportamento deles não demonstrava que eles pertenciam a Deus. Então, isso que é a diferença, né, entre aqueles que pertencem a Deus através de Jesus Cristo ou não, é ser uma nova criatura. E a circuncisão na nova aliança, isso gerou tanta confusão, porque inicialmente os judeus achavam que eram só eles, o povo escolhido de Deus, só eles que acreditavam e que conheciam verdadeiramente esse Deus, né? Porque os outros povos, eles adoravam vários deuses, né? Eles serviam a vários deuses e eles não acreditavam, né, nesse Deus único, né, nesse Deus verdadeiro. Então os judeus, eles achavam que como só eles que estavam certos, né, mesmo Jesus tendo vindo e tendo estendido essa aliança para os gentios, eles queriam que os gentios adotassem a lei
que eles cumprissem todos os preceitos da lei. Então, todas aquelas normas, todas aquelas regras, todas aquelas coisas que existiam da lei, eles queriam que os gentios cumprissem aquilo também. Mas eles não eram judeus. Eles eram gentios, eles não foram criados dentro daqueles preceitos, né? E o próprio Deus não queria nem que mais que os judeus seguissem tudo aquilo, né? Com relação às coisas assim de doutrinas, de rituais e de tradição. Mas como estava havendo muita confusão entre judeus e gentios convertidos, a igreja daquela época decidiu se reunir, então houve o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, e aí os apóstolos, eles decidiram, eles deliberaram, sob a orientação do Espírito Santo, de algumas regras, né, de algumas normas, de algumas condutas, de algumas coisas que os gentios convertidos deveriam se abster para não terem tanto conflito com os judeus. E essas orientações, elas estão em Atos 15, 28 e 29, que eu vou até ler, que diz assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, foi essas orientações que ele deu, né, para os gentios, para que não houvesse mais confusão, não acabasse essas contendas que existiam entre eles. E aí agora a gente vai falar sobre os estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Então, ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo ele traz à memória que naquele tempo, isto é, antes de Jesus, né, antes da morte de Jesus, da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. E a gente sabe que muitas vezes continua sendo assim, né? Muitas pessoas continuam vivendo imersas no paganismo, longe de Deus, longe de Jesus Cristo. E isso mostra que a religiosidade dos gentios, ela era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Por quê? Os gentios, não é que eles não acreditavam em nada, que eles não tinham fé, mas eles acreditavam nas coisas erradas. Como eu disse, eles acreditavam em muitos deuses, eles acreditavam em muitas coisas, mas eles não acreditavam no Deus verdadeiro. Alguns até acreditavam também no Deus verdadeiro, mas eles acreditavam no Deus verdadeiro e acreditavam em outros deuses, então eles é como se eles servissem a todos. Então assim, não era falta de fé, na verdade muitos até tinham muita fé, mas muita fé nas coisas erradas, como continua acontecendo até hoje. Existem muitas pessoas que a gente conhece, que aquela pessoa ela tem muita fé, mas muitas vezes ela está colocando a fé dela no lugar errado, na coisa errada. E a nossa fé tem que ser em Deus, né? O Deus único, o Deus verdadeiro. Nós não precisamos de muitos deuses, porque nós só temos um Deus, só existe um Deus, né? Que é o Deus que nos criou, que é o Deus que criou o mundo, que é o Deus que nos formou, que é o Deus que cuida de nós, que está no controle de tudo. Mas o mundo fez com que as pessoas acreditassem que existem muitos deuses. E a partir do momento que você acredita que existem muitos deuses, isso acaba te afastando do Deus verdadeiro. E essa é a estratégia do inimigo. Ele quer que as pessoas fiquem distantes de Deus. Mas como ele sabe que o ser humano precisa ter fé em alguma coisa, ele inventou muitos deuses, como aconteceu até com os judeus, né? Quando Moisés, eles estavam ali a caminho da terra prometida e Moisés se ausentou por um tempo para orar. Quando ele voltou, eles tinham construído um bezerro de ouro, porque eles precisavam acreditar em alguma coisa, eles precisavam confiar em alguma coisa, orar alguma coisa, e eles construíram aquele bezerro para adorar, sendo que eles conheciam o Deus verdadeiro, eles recebiam o milagre de Deus todos os dias, que era o maná, né? E não só isso, mas todo o cuidado que Deus tinha com eles ali no deserto, e mesmo assim eles quiseram adorar outro Deus. Então é isso que o inimigo faz com as pessoas até hoje. Mesmo as pessoas vivendo os milagres de Deus na vida delas todos os dias, ele faz com que as pessoas acreditem e adorem em outros deuses que não seja o Deus único e verdadeiro, né? E não é isso que Deus quer de nós.
E aí aqui o outro tópico fala sobre separados da comunidade de Israel. Então ainda no versículo 12, que nós lemos, o apóstolo ele diz da desvantagem que os gentios tinham de não pertencerem à comunidade de Israel. Porque como eu disse, quando Deus chamou Abraão, ele fez promessas para Abraão, e ele fez promessas para a descendência de Abraão. E Deus renovou essas promessas e fez novas promessas. Então, o povo judeu, eles viviam com todas essas promessas. Então, os gentios, eles estavam excluídos não apenas dos símbolos externos, mas também eles não faziam parte do povo escolhido e não podiam receber dos privilégios, das bênçãos, da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então, essa constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência inicialmente. Então, os gentios, eles estavam fora dessas promessas, né? Porque essas promessas, essas bênçãos foram prometidas para Abraão, Isaac e Jacó e a sua descendência. E os gentios, eles precisavam saber que por meio de Jesus Cristo, graças a Deus, glória a Deus, eles também se tornariam descendentes de Abraão por meio da fé. E isso é uma bênção, porque se não fosse isso, né, se não fosse a misericórdia de Deus, nós, gentios, estaríamos excluídos, né, da promessa do Senhor, da salvação e de todas as bênçãos, de tudo isso, né, que Deus prometeu para o povo escolhido dele. Então, hoje, nós fazemos parte também desse povo escolhido de Deus. E aí aqui fala sobre alienados aos pactos das promessas. Então, eles estavam separados da comunidade de Israel. Então, os gentios, eles desconheciam os vários pactos de Deus tinha feito com os patriarcas de Israel. Porque Deus, ele chamou primeiro, a aliança dele fez com Abraão. Mas nós sabemos que não se restringiu a Abraão, que Deus ele continuou fazendo promessas. Ele fez promessas para Isaac, ele fez promessas para Jacó, ele fez promessas para Moisés, ele fez promessas para Davi. E todas essas promessas incluíam os seus descendentes, né? Incluíam também o povo judeu. Então, os gentios, eles estavam fora disso, né? Estavam fora do pacto abraâmico, né, que era de fazer uma grande nação e abençoar essa grande nação. Foi isso que Deus falou para Abraão, né, que ia fazer dele uma grande nação e que ia abençoar aquelas pessoas, ia abençoar quem abençoasse Abraão e amaldiçoar quem amaldiçoasse Abraão. Tinha o pacto também mosaico, que tem as bênçãos que Deus prometeu, decorrentes da obediência, que estão lá em Deuteronômio 28, na primeira parte, porque primeiro Deus fala sobre as bênçãos e depois Deus fala também das maldições. Então, todas aquelas bênçãos foram prometidas para o povo judeu. E a bênção de Davi, e o pacto de Davi, que Deus prometeu que de Davi vinha a descendência, né, vinha o Salvador. E que o reino de Davi ia ser estabelecido eternamente como? Através de Jesus, que seria descendente de Davi, que foi o que aconteceu. Então, de alienados das promessas, né, eles passaram de não conhecedores das promessas, de não saber de nada disso que acontecia, para herdeiros dessas promessas através de Jesus Cristo, por causa do sacrifício que Jesus fez. E eu acho isso tão maravilhoso da parte de Deus, né? Porque a gente lê o Antigo Testamento, né? E a gente vê que tudo aquilo, todas aquelas bênçãos, era sempre com o povo judeu, com o povo judeu, com o povo judeu. A partir do momento que veio Jesus, né? E que Jesus veio cumprir a missão dele aqui na Terra, ele estendeu todas as bênçãos dele para todo o povo, né? Basta crer, né? Basta acreditar. Então, essas bênçãos, elas estão disponíveis, mas nós precisamos acreditar em Jesus. E nós precisamos aceitar Jesus. Muitas vezes a gente vê as pessoas pedindo oração, né? Elas querem que a gente ore, né? Quantas vezes que a gente tem pedidos de oração? Ora por mim. A gente às vezes até chama a pessoa para ir para a igreja e ela não vai e pede para a gente orar por essa pessoa. E assim, a gente ora e essas pessoas, elas são abençoadas.
Mas a bênção maior que é a salvação, elas não recebem, né? Porque elas não creem, elas não têm fé, elas não buscam, elas não entregam a vida para Jesus. Então, se você receber bênção apenas aqui nessa vida, é muito pouco, né? Eu fico vendo como que as pessoas elas se contentam com pouco, né? Elas querem ficar recebendo bênçãos, é como se fosse recebendo migalhas dos pães, né? Que caem da mesa dos seus donos, como diz aquela mulher lá na Bíblia, né? Elas ficam querendo migalhas e Deus tem as bênçãos e tem a salvação, que é muito mais importante, né? Então, às vezes, as pessoas ficam pedindo oração, mas na verdade, né, se elas fossem atrás de Deus, se elas buscassem, se elas entregassem a vida delas para Deus, além das bênçãos, né, elas receberiam também a salvação, que é muito mais importante do que qualquer coisa nessa vida. E é isso que Deus quer nos entregar. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos abençoar e para nos salvar. É o conjunto completo, né? A bênção e a salvação. E nós temos direito às duas coisas. Basta a gente crer e basta a gente aceitar. Amém? E aí, eu vou ler o próximo tópico. Diz assim, sem esperança e sem Deus. Então, Paulo, ele passa a descrever a situação que os gentios viviam, não tendo a esperança e sem Deus no mundo, porque era assim que eles viviam, né? Desprovidos de esperança. Então, a palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então, quando a Bíblia usa a palavra esperança, significa que você confia que Deus vai fazer alguma coisa. Confia nas promessas de Deus, né? Confia naquilo que Deus disse. E os gentios, como eles não conheciam a Deus, eles não tinham essa esperança, né? Eles não tinham esse pensamento. Então, para eles até descartavam essa vida além do túmulo, né? Essa vida depois da morte. Então, muita gente, ainda hoje, desconhece essas promessas de Deus e vivem como os gentios daquela época. Como eu já disse, né, acreditavam em muitas coisas, mas no que era mais importante, no que realmente importava, eles não acreditavam. E aí eles não tinham essa esperança por causa disso. Então, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, os próprios gentios ignoravam essa promessa, né? E isso atrapalhava também deles terem essa esperança, porque se eles não conheciam, se eles não acreditavam, eles não recebiam, né? Eles não tinham como eles viverem, não tinha como eles terem essa esperança. E como a esperança é a âncora da nossa alma, a esperança ela é muito importante. Os gentios, eles viviam cercados de medos e incertezas, porque eles não tinham esperança, eles não sabiam de todas as coisas boas que Deus tinha preparado para a vida deles. Então, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. E é uma coisa assim que tem acontecido muito nos nossos dias. Muitas pessoas vivendo sem esperança e sem paz. E como eu disse aqui, né, isso revela a ausência de Deus. Nós que acreditamos em Deus, né, nós que somos cristãos, nós temos que viver livres desse mal do mundo, que é a ansiedade, que é a depressão. Porque por mais que hoje em dia isso seja comum, e que muitas vezes seja um descontrole emocional, não, hormonal, e às vezes a pessoa precisa tratar assim com medicamento, e muitas vezes assim, inicialmente a pessoa precisa do medicamento para poder se controlar, se equilibrar, mas apesar de você fazer uso do medicamento, você tem que repreender em nome de Jesus, porque não é de Deus. A Bíblia fala que Jesus levou sobre a cruz toda doença, toda enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, foi para que nós tivéssemos paz. E se você tem vivido sem paz, isso é ação do maligno na sua vida. Repreenda isso em nome de Jesus. E muitas vezes a gente aceita depressão, a gente aceita ansiedade, porque
como todo mundo está sentindo, isso é normal, as pessoas têm isso mesmo, mas nós temos que repreender esse mal das nossas vidas, da nossa família, dos filhos, dos parentes, em nome de Jesus, porque isso não é de Deus, não é a vontade de Deus, e Jesus, ele conquistou a paz para nós na cruz. Então nós temos que viver bem, nós temos que viver em paz, nós temos que viver convictos do poder de Deus e com a esperança de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Então repreenda em nome de Jesus toda a enfermidade da sua vida, todo o medo, toda a insegurança, toda a incerteza, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a síndrome do pânico, porque isso não vem de Deus. Não é a vontade de Deus que os seus filhos vivam dessa maneira. E a Bíblia fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então repreenda em nome de Jesus todo o mal da sua vida e ele vai ter que sair, porque isso que a palavra de Deus diz. E se Deus promete alguma coisa, ele cumpre. Então o diabo vai ter que sair da sua vida e te deixar em paz, em nome de Jesus. Amém? O outro tópico diz assim: sem Deus no mundo, que tá lá quando nós lemos. Então essa expressão sem Deus não significa que os gentios eles não acreditavam em nada, como eu já tinha dito. Eles acreditavam na verdade, eles acreditavam em muitos deuses, eles idolatravam muitos deuses. E como eu disse, eles estavam acreditando e confiando nas coisas erradas, eles estavam colocando a fé deles naquilo que não precisava de fé, que não podia fazer nada por eles. Então eles estavam alienados de Deus, que havia se revelado ao povo de Israel, né, do Deus único, do Deus verdadeiro. E as suas vidas, elas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Então eles acreditavam, né, em muitas coisas, mas muitas coisas que não podiam fazer nada por ele, estavam acreditando nas coisas erradas. E felizmente esse quadro ele foi mudado, ele foi transformado por causa do verdadeiro Deus que veio com a provisão, que veio com a salvação, que veio com a regeneração na vida dos gentios também, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém. Então, hoje, né, nós também temos a marca da promessa nas nossas vidas. Né? Nós não somos circuncidados, né, como os judeus eram, mas a circuncisão agora é no nosso coração. O Senhor olha para as nossas vidas e Ele vê a fé que nós temos nele, a confiança, a convicção. E é isso que é o sinal da aliança de Deus. Então é essa fé, é essa convicção, é essa confiança que nós temos que ter no Senhor. É isso que Ele quer de nós. Né? Não são rituais, né? Não são tantas coisas como era na lei no Antigo Testamento. Mas o Senhor quer o nosso coração, Ele quer a nossa fidelidade, Ele quer a nossa obediência. É isso que o Senhor espera de nós, amém? Essa é a lição de hoje. Compartilhe, né, com outras pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas e até a próxima aula.